Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga abundantemente. En el nombre de Jesús, me gustaría hoy hablarles acerca de la mayor demonstração del amor de Deus. Deus, aprobado su infinito amor hacia toda a humanidade, dando a su próprio Hijo para que viniera a este mundo para salvar-nos. Por suposto que Jesus, ele não ha venido a este mundo por uma obrigação, porque não estava obrigado a nada. Ele é venido unicamente por amor, porque ele sabia que era impossível que o homem pudera salvar a si mesmo. Ele sabia que a humanidade estava perdida, dominada por el mal, e a única maneira para que pudera salvar a humanidade era venir a este mundo como homem e sacrificar sua própria vida para salvar-nos. E a Bíblia disse que Jesus se despojou a si mesmo, tomando forma de servo, hecho semelhante a los hombres, e estando em la condição de homem, se humilhou a si mesmo, haciendo-se obediente hasta la muerte e muerte de cruz. Verifique você que Jesus, sendo Deus também, Jesus é Deus, pero ele se despojou de todo, ele se humilhou, ele se hizo servo, vindo a este mundo sujeito a las mismas debilidades, las mismas limitações de los hombres. Ele era tentado como nós outros. Ele sentia dolores, debilidades, cansancio, hambre. Jesus, ele sofreu o dolor del rechazo, o dolor del abandono, de la injustiça humana. Ele sofreu muito, mas sabia que todo isso era necessário para que nós outros fôramos salvos. E ele aceitou a morte que era a pior morte que existia, que era a morte de cruz. Unicamente aquelas pessoas que eram consideradas malhechoras, aquelas pessoas que eram consideradas irrecuperáveis por la humanidade, que já, estavam perdidas, que não valiam nada, eram clavadas em la cruz. Só aqueles que eram malditos. E Jesus se hizo maldito. Ele se hizo maldição em la cruz por nós outros. Allí, ele encarnou em seu corpo com todas nossas maldições, todos nossos pecados, todos nossos dolores. Ele foi a própria maldição em la cruz. Foi algo tão tremendo que o Padre não pudo mirar a seu Hijo. Allí, por primeira vez em toda a história da eternidade, Jesus se quedou solo. Ele se quedou separado, ele foi separado do Padre e separado do Espírito Santo. Deus não pôde ver aquela imagem. Deus não pôde ver a seu próprio Hijo em la cruz. Foi quando
Jesus clamou dizendo: Deus mío, por que me has desamparado? Não é que o Padre lo haja desamparado, senão que ele tuvo que suportar nossas maldições, dolores, pecados, para que hoje nós outros fôramos salvos. Ele teve que pagar o preço. Este preço que nós outros teníamos que haver pagado. Pero era impossível que hiciéramos qualquer coisa que fora suficiente para que pudéssemos salvar a nossa própria vida. Por isso, ele teve que fazer este grande sacrifício. Foi algo tremendo, porque agir em la cruz, ele sofreu não apenas o dolor físico, como também o dolor en el alma, o dolor espiritual, o dolor de la separação del Padre. Allí ele pagou por todos mis pecados, por todos seus pecados, para que hoje todos tivéssemos acesso à presença de Deus, para que hoje nós outros fôramos salvos, tivéssemos vida e vida em abundância. Pero este sacrifício de Jesus em la cruz foi recompensado por el Padre, porque disse a Bíblia que Jesus, ele foi exaltado por el Padre hasta lo sumo. El Padre lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que en el nombre de Jesus se doble toda rodilha de los que estão en los cielos, en la tierra e debaixo de la tierra, e toda língua confesse que Jesucristo és o Senhor, para a glória de Deus Padre. Amiga minha, amigo meu, Jesus morreu, gemeu, sofreu, ele sacrificou sua vida, ele morreu em la cruz por nós outros. Ele morreu, pero ele não permaneceu em la muerte. La muerte não teve autoridade, la muerte não teve poder sobre ele, porque por el poder do Espírito Santo ele se levantou de entre os mortos, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu ao diabo e recebeu um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus, amiga minha, amigo meu, é o nome mais grande, mais glorioso, mais poderoso, mais importante que existe. E quando nós outros invocamos o nome de Jesus, então Deus nos vê nossos pecados, nossos erros. Deus nos vê através do sacrifício de Jesus. Quando invocamos o nome de Jesus, os céus se abrem para nós outros. E o Padre inclina seus ouvidos para escutar nossa oração. Quando invocamos o nome de Jesus, Satanás trembla. O inferno trembla, porque há poder, há autoridade neste nome. O nome de Jesus é mais grande, mais poderoso, mais importante que o nome de Abraão, de Isaac, de Jacob, de Pedro, de Juan, de Maria, de José. O nome de Jesus é o nome que move as manos de Deus para bendecir-nos. E é este nome que temos que invocar sempre, sempre. Você que me escute
e neste momento, você que está passando por algum momento difícil em la vida, você que se encontra aí enfermo, debilitado, você que se sente uma pessoa desdichada, abandonada, frustrada, infeliz, você que só pensa em la muerte, quando você manifeste a fé e invoque o nome de Jesus com toda a sua fé, os céus se abrirão para você. E Deus responderá a sua oração. Deus lhe estenderá a mão para cambiar sua vida, para enxugar todas suas lágrimas, para ser de você uma pessoa feliz, uma pessoa vitoriosa, e não apenas para vencer as batalhas, as lutas, os problemas desta vida, como também para conquistar a eternidade em el reino de los cielos. Amiga minha, amigo meu, se você se encontra aí afligido, perdido, angustiado, se você não tem paz em seu coração, sabe, quizás você se encontra completamente desorientado, está em uma situação crítica, que já não sabe mais o que fazer de sua vida. Você não sabe que decisão tomar, que direção tomar. Você está sofrendo um grande tormento espiritual. Se você quer cambiar esta situação, se você quer vencer este problema e ser feliz, estaremos aqui com ustedes neste Viernes Santo, este Viernes muito especial, Viernes de la Pasión de Cristo. Vamos estar invocando o poderoso nome de Jesus em seu favor, para que você se livre deste tormento, desta angústia, deste sofrimento, deste dolor, para que Deus lhe dê uma nova vida. Este Viernes Santo estaremos aqui com ustedes às 10 da manhã, como também às 6 da tarde. Eu estarei com ustedes nestes dois horários, estas duas reuniões, 10 da manhã e às 6 da tarde. Incluso vamos estar aqui com os 12 pastores, os 12 apóstolos, orando por imposição de manos em seu favor, invocando o nome de Jesus para que toda maldição se deseche de sua vida, para que você se livre de todo tormento espiritual, de toda enfermidade, de toda depressão, para que você receba uma nova vida e você beberá da copa da sangre de Cristo. A sangre de Cristo, que é o que nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Você vai ter acesso direto à presença do Padre. Venga, participe. Este viernes estaremos orando em seu favor. Aqui, 10 da manhã, como também às 6 da tarde. Passeio de Santa Maria de la Cabeça número 12, aqui em Atocha, cerca do Museu Reina Sofia. Recordando que teremos parking gratuito para todos. Por la fé, sua vida cambiará em nome de Jesus. Le esperamos. E se este mensagem lhe ha ajudado, lhe ha fortalecido, ha despertado sua fé, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam a palavra de Deus. E amanhã regressaremos aqui com nossa meditação, com o café espiritual. Hasta amanhã, que estem bem.